E agora a gente fala sobre desenvolvimento. A gente conversa aqui na bancada sobre algumas ações do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, especialmente para ajudar a diminuir os reflexos da pandemia da Covid-19. Para falar sobre isso, quem está aqui com a gente é o presidente do Bandes, o Munir Abud. Presidente, boa noite, bem-vindo aqui ao Link. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Prazer receber o senhor aqui. Presidente, eu abro até a nossa entrevista falando sobre as ações do Banco de Desenvolvimento do Estado para exatamente diminuir os impactos da pandemia, né? Eu acho que talvez entre várias ações que o Bandes realizou, talvez a mais interessante delas talvez seja o Fundo de Proteção ao Emprego, que foi lançado recentemente, né? E que foi considerado o maior do país, não é isso? É isso. Sabendo da importância que o Banco de Desenvolvimento do Estado tem para as empresas capixabas, para o processo de recuperação econômica, o governador do Estado do Espírito Santo, acreditando em nosso potencial, deslocou a quantia de 250 milhões de reais do Tesouro do Estado para a criação do maior Fundo de Recuperação Econômica de Empresas Afetadas pela Pandemia de nosso país. Ou seja, o maior, né? O presidente estava até me dando informação, por exemplo, o estado de São Paulo fez um fundo, mas era de 200 milhões. 200 milhões de reais para todo o estado de São Paulo. Para todo o estado de São Paulo. Você imagina o tamanho do estado de São Paulo, a grandiosidade. No Espírito Santo, em dimensões, é muito menor, em população também, mas nosso fundo é superior, é de 250 milhões. É isso. De acordo com os dados obtidos pelo jornal Valor Econômico, nós somos donos hoje do maior Fundo de Recuperação Econômica para empresas afetadas pela pandemia de nosso país. Presidente, para quem está em casa entender, como que funciona esse fundo, né? Como que esse fundo pode ajudar o empresário que está passando nesse momento por dificuldades? Ficou muito tempo fechado, né, por conta até da quarentena e de outros movimentos. A gente sabe que é uma tentativa do governo de frear a contaminação da Covid, muito importante, mas a gente sabe que isso também gerou reflexos negativos na economia. Como que esse fundo vai ajudar esse empresário? De que forma? Bom, esse fundo ele conta com um prazo de carência enlarguecido de 12 meses, com um prazo de pagamento de até 60 meses. Ele conta com os juros equivalente à da taxa Selic, ou seja, não há spread bancário algum, o banco não ganha com essa operação. Ele possui condições facilitadas ao tomador de crédito, né? Inclusive, ele pode ser acionado por via digital, pela internet. Nós sabemos do distanciamento de algumas cidades do Espírito Santo para com a sede física do Bandes, então ele pode ser acionado pelo site do Banco de Desenvolvimento. E ele está aí para você, empreendedor capixaba, que tenha a sua empresa afetada pela crise econômica da nossa pandemia, né, poder se socorrer e se levantar. É uma linha de crédito, né, presidente? É uma linha de crédito com essas condições especiais que o senhor falou agora. Ou seja, é um socorro em dinheiro mesmo para esse empresário. É um socorro em dinheiro, é uma linha de crédito, porém com juros equivalentes à simples correção pela taxa Selic. Ou seja, um juros muito baixo do que o do mercado ofereceria. Muito baixo, o empreendedor não encontrará taxas similares no mercado financeiro. Entendi. Tem alguma condição especial também para quem, por exemplo, está na área do turismo, do esporte, da cultura? Ou seja, essas pessoas também foram muito impactadas, né? A gente, por exemplo, os bares e restaurantes ficaram muito tempo fechados, pousadas, hotéis, por muito tempo também não puderam receber hóspedes, ou seja, para eles tem uma situação especial. O requisito inicial para acionar o Fundo de Proteção ao Emprego é demonstrar que as finanças da empresa tenham sido afetadas pela crise pandêmica. Empresas do setor de bar e restaurantes, por exemplo, hotéis e pousadas ligadas a atividades turísticas, culturais e esportivas, não precisam de passar por esse processo. Elas gozam já de uma presunção de que tenham sido afetadas e pulam uma etapa no acionamento do crédito. Então, isso facilita e torna mais rápido também. Facilita e traz celeridade. Entendi. Presidente, outra ação, né? A gente falou um pouco sobre o Fundo de Proteção ao Emprego. Como a gente falou, é o maior fundo do país, né? São 250 milhões em recursos diretos do Tesouro do Estado, né? Para ajudar esses empresários. Agora, uma outra ação que chama muita atenção também é do Fundo Soberano, né? Que é outro fundo também que vai ajudar, eu penso, vai ajudar a alavancar a indústria, o setor também, né, empresarial, nesse momento, que são as participações diretas nas empresas. É isso. O Bandes, ele é gestor de uma fração do Fundo Soberano. Fração essa hoje que está em números aproximados em 250 milhões de reais. E como funcionará essa gestão? Nós publicamos recentemente o edital para uma gestora privada gerir um FIP, um Fundo de Investimento em Participação, que vai alocar esses recursos diretamente em participações de empresas capixabas. Então, se nós criamos o Fundo de Proteção ao Emprego para socorrer aqueles afetados pela crise, criamos agora essa modelagem de gestão do Fundo Soberano
para acelerar o processo de reindustrialização do Estado do Espírito Santo, para acelerar, para alavancar a indústria, os empreendimentos capixabas a outro patamar. Ou seja, em outras palavras, presidente, o Estado está participando das empresas, através do Bandes, né, dessas empresas por meio de cotas, cotistas, não é isso? Em linhas gerais é isso. O banco se torna cotista de alguns empreendimentos capixabas, demonstrando que o Banco de Desenvolvimento e o governo do Estado do Espírito Santo acredita no empreendedor capixaba, acredita nessa alavancagem econômica, acredita na nossa recuperação e é por isso que criamos esses dois grandes programas de reestruturação das nossas empresas. Presidente, vamos falar de uma outra ação também, eu acho que muito importante, que o Bandes tem tomado, até para, eu acho que essa, inclusive, ajuda diretamente, né, ao gestor dos municípios, né, também do Estado, que é a estrutura para projetos de parceria público-privado, né? Ou seja, essas parcerias elas têm tantas possibilidades para ajudar o gestor, né? E o Bandes está ajudando nesse sentido também. É isso. Nós sabemos que os municípios estão com poder de investimento baixo e a solução para movimentar a sua economia são as parcerias público-privadas. Só que os municípios, especialmente os do interior, têm uma dificuldade de acesso aos projetos ofertados pelos bancos públicos federais, especialmente Caixa e BNDES. Sabendo disso, o Bandes vai colocar à disposição dos municípios, dos prefeitos capixabas, uma estruturadora de projetos de PPPs, com acesso facilitado, em contato direto conosco, com o nosso auxílio e consultoria para implementar PPP, seja de iluminação pública, de saneamento básico. Nós temos agora o novo marco regulatório do saneamento básico, que movimentou muito o setor, e todas aquelas PPPs cuja criatividade do gestor puder ser levada à frente. As PPPs, presidente, elas podem ajudar em muito o gestor a contribuir com a cidade, né, a colocar ações, implementar ações. Um exemplo muito prático que eu sempre costumo usar são, por exemplo, essas bicicletas, né, por locação, né, por aplicativo, que são muito legais. No Rio existe, aqui em Vitória também tem, em Vila Velha, enfim, em vários outros locais. São instalados por meio de PPP. A gente está dando um exemplo muito simples. Mas também o saneamento, como o senhor explicou agora há pouco, né, essa ideia de universalizar o saneamento, que na Grande Vitória e também no Estado, ela é feita por meio de PPP. É isso. E para isso precisa de projeto. O projeto é uma etapa inaugural, é o pontapé inicial e que o Bandes vai auxiliar os municípios nesse pontapé inicial. Nós vamos auxiliar e podemos, inclusive, financiar alguns desses projetos. Também pode ser financiado? Pode. Ou seja, o prefeito vai ter a oportunidade de implementar projetos de PPPs em seu município a custo zero para o gestor. Presidente, o gestor prefeito que está nos assistindo agora, como que ele faz? Ele precisa procurar diretamente o Bandes? Esse contato ele pode ser via site? Como que é? Ele terá que procurar diretamente o Bandes no estágio atual que encontramos. Mas vamos publicar um edital de chamada pública explicando o que o município deve apresentar para se habilitar na busca por esses projetos. Hoje estamos conversando, nós temos esse setor estruturado, estamos conversando com alguns gestores para conhecer a demanda do mercado, para que possamos publicar algo que efetivamente satisfaça o que se procura. Entendi. Com relação, a gente falou agora sobre o Fundo Soberano, agora há pouco, né? Aliás, o Fundo de Proteção ao Emprego, a pessoa pode procurar diretamente no site. Exato. O Fundo de Proteção ao Emprego, ele pode ser buscado diretamente pelo site do Bandes. Ele pode preencher o formulário e enviar ao banco, que um de nossos gerentes vai ter o cuidado de entrar em contato com o tomador do crédito, para auxiliá-lo, assessorá-lo, para que essa transação possa se efetivar em dinheiro na conta do empresário capixaba. Presidente, tem algum pré-requisito, ainda voltando agora para o Fundo de Proteção ao Emprego, algum pré-requisito além do que o senhor falou? Ou seja, a empresa tem que ter algum tamanho específico, algum tipo de faturamento? Lógico, a gente está falando aqui de empresas que tiveram prejuízos com a pandemia, mas algum outro pré-requisito do tamanho da empresa ou não tem? Não tem pré-requisito. Nós temos um valor mínimo que é de R$ 31.500 e um valor máximo de R$ 1 milhão a ser concedido a título de empréstimo. Então a empresa terá que optar pelo valor que comporte dentro da sua capacidade de pagamento. Então não há requisito para tamanho de empresa que venha buscar o crédito. Efetivamente, são para as empresas afetadas pela crise pandêmica. Mas é importante a empresa, ela tem que comprovar que ela tem como pagar aquele valor, né? Tem que existir essa comprovação, não é isso? Exato. Presidente? É necessário, as normas bancárias prevalecem, né? Você, para tomar um empréstimo, tem que demonstrar capacidade de pagamento. Demonstrando a capacidade de pagamento, nós conseguimos conceder o crédito com alguns diferenciais. Por exemplo, não levamos em conta, títulos protestados. A ausência de certidões, por exemplo, a exceção da certidão da Seguridade Social, nós podemos ultrapassar esse obstáculo e conceder crédito para efetivamente aquele empresário que precisa.
Tá certo. Olha, a gente recebeu hoje aqui na bancada do Link o presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes, o Munir Abud, falando sobre o Fundo de Proteção ao Emprego, também um fundo soberano, e esse programa também ajuda a elaborar projetos para PPPs, né, nos municípios. Presidente, foi um prazer te receber aqui na bancada. Muito obrigado e uma boa noite. O prazer é meu, uma boa noite a todos. Ficando aqui o convite a todos os capixabas para conhecerem o seu banco de desenvolvimento. Tá certo. Obrigado mais uma vez.